é a marca da chegada do rei. O rei eterno, o rei prometido desde a criação. Quando Jesus nasceu em Belém, ele não veio apenas como um bebê na manjedoura, mas ele veio como o rei enviado por Deus para reinar sobre toda a criação. O nascimento de Jesus é o cumprimento das promessas de Deus e é a revelação da sua glória em forma humana. E neste contexto, há 3 verdades que nós precisamos lembrar. Primeiro é que Jesus, ele é o rei prometido. Desde o início, Deus havia prometido um rei que governaria com justiça e governaria com paz. Profecias foram cumpridas no nascimento de Jesus. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 12, diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o nascimento de Jesus em Belém não foi um acaso, mas foi cumprimento de uma promessa divina. Ainda uma outra promessa registrada no livro de Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então esse rei, ele não apenas governa, mas ele traz salvação, ele traz paz e ele traz restauração para o seu povo. O Natal é a lembrança de que Deus é fiel às suas promessas. E assim como ele enviou o rei prometido, nós também podemos confiar que ele cumprirá todas as promessas na sua vida. Mas há uma segunda verdade sobre esse rei. Jesus é o rei rejeitado por alguns, mas é adorado por outros. Desde o nascimento de Jesus, a sua realeza gerou 2 reações opostas: a rejeição e a adoração. Herodes rejeitou o rei. Em Mateus capítulo 2, verso 3, nós vemos que Herodes ficou perturbado ao saber do nascimento do rei dos judeus. Por quê? Porque ele temia perder o seu poder. Herodes, ele simboliza todo aquele que resiste à soberania de Jesus, tentando manter o controle da sua própria vida. Muitas pessoas ainda hoje rejeitam o reinado de Cristo porque não querem abrir mão dos seus próprios reinos pessoais. Mas os magos, eles adoraram ao rei. Os magos, por outro lado, vieram de longe para adorar Jesus. Eles reconheceram que aquele menino não era apenas um bebê comum, mas ele era o rei enviado por Deus. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra, simbolizando honra, adoração e sacrifício. No Natal nós somos convidados a refletir se nós estamos rejeitando ou se nós estamos adorando esse rei. E assim como os magos, nós somos chamados a oferecer as nossas vidas como presente ao rei em adoração. Mas há uma terceira verdade. Jesus é o rei de um universo eterno. O nascimento de Jesus, ele marca o início de um reino que jamais terá fim. Lucas capítulo 1, verso 32 e verso 33 diz: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O reino de Deus é um reino diferente. Jesus não veio para estabelecer um reino terreno,
mas um reino espiritual que transforma corações. Ele é o rei que governa com amor, que governa com justiça, que governa com santidade. Em sua primeira vinda, ele nasceu em humildade, mas na sua segunda vinda, ele retornará em glória como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, o Natal, essa linda festividade nos lembra que nós fazemos parte de um reino eterno. E o nosso rei nos convida a viver como cidadão desse reino, refletindo a luz do mundo. E eu quero concluir dizendo que no Natal nós celebramos o nascimento do Rei prometido, Jesus Cristo. Ele é o Rei que foi prometido por Deus para trazer salvação. Ele é rejeitado por alguns, mas adorado por aqueles que reconhecem a sua soberania. E ele governa um reino eterno e nos chama a viver nesse reino como servos fiéis. E a pergunta, talvez, que você possa pensar nesse Natal é: qual é a sua resposta ao Rei neste Natal? Você está vivendo para o seu próprio reino ou você está se rendendo ao reino de Jesus? E nós queremos fazer um convite a você nesses dias que se aproximam o Natal. Que se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, o Rei que nasceu em Belém, que deseja reinar em seu coração, faça isso hoje ainda. Faça isso o mais breve possível. Não deixe passar mais um Natal sem reconhecê-lo como Rei da sua vida. E quem sabe você pode até fazer a seguinte oração, dizendo: Senhor Jesus, nesse Natal, reconhecemos que Tu és o Rei prometido, o Salvador, enviado por Deus. Rendo meu coração a Ti e peço que governe a minha vida com justiça, paz e amor. E obrigado por vir ao mundo para nos resgatar. Então que vivamos como verdadeiros cidadãos no Teu reino, no reino de Deus, e que Ele possa ser também o seu Rei. Que Deus te abençoe e um feliz Natal.